Conta aqui pra nossa audiência aqui. Uhum. Quem és tu, Coriolano? Então, eu sou um paulista que nasceu Já não parece, no né? Hospital 9 de Julho em São Paulista Paulo. bem carioca. Eu sou um paulista. Tive um pai carioca e uma mãe que era piauiense, mas paulista, porque meu avô veio de Teresina, meu avô era prefeito lá, veio morar em São Paulo, e aí minha mãe casou com também político, que era meu pai. Meu pai foi eu nem conheci também o Negrão de Lima, mas era o braço direito, foi o governador do Rio de Janeiro, coisa e tal. Meu pai foi do Senado e tudo mais. E coisas da vida, se separaram e tudo mais, e meu pai desapareceu e da minha vida, infelizmente, e não conheço bem a família Scioli, estou conhecendo agora aos poucos, e até me interessei, porque como é uma família descendente de italianos, até fiquei interessado em saber falar italiano, e eu aprendi razoavelmente o italiano, e isso me deu outras oportunidades também. Bom, eu sou um cara que comecei com 16 anos. Eu fui nas mãos de Márcia Casares, que é uma puta produtora de elenco que era fantástico. E um cara que me ajudou muito foi o Oswaldo Sargentelli Filho, tá? Que ele vai ouvir isso aqui. Tenho uma gratidão enorme, porque foi ele que me apresentou, foi ele que me colocou nesse mundo da produção. Então eu fiz trabalhos como garoto propaganda de Coca-Cola. Posso só te interromper um pouquinho? Pra quem não sabe, esse cara fez a produção do todos os nomes aí musicais do Brasil que tu possa imaginar, já vai pra Cannes todo ano. É uma coisa que você vai desenrolando. Só pra tu ter uma referência do embasamento da história. Ele foi pro 10º degrau antes de subir o 1, 2, 3. Já fica ligado. Mas enfim, aí eu comecei fazendo ator, modelo, fui garoto propaganda do Banco Banorte. Tu era bonito, né? Eu era um cara que tinha cabelo. Eu vi que eu botei no passado, né? Era muito sacanagem. Fiz uns filmes de longa-metragem, alguma coisa no Menino do Rio, alguma coisa também, Os Embalos de Ipanema, fiz... Menino do Rio era coisa. Fiz novela. O Cadu Moliterno? E também o André de Biasi. André de Biasi. Que fez Os Embalos de Ipanema. Garota, eu vou pra Califórnia. Então, eu nadei nessa praia um pouco. E aí, cara, eu fui parar. Você tinha aspiração de ser ator, né? Sim, mas era muito difícil. De jovem, né? Era muito difícil na Globo. A Globo era uma disputa muito grande e tudo mais. E aí, cara, eu comecei a cair, conheci um cara que me deu assim... Ralei muito. Conheci o senhor Carlos Manga. Carlos Manga. Trabalhei com... Fui o... História do Desculpa o nome, né? mas o cocô do cavalo do bandido, aquele que faz de tudo. E conheci ele, fui trabalhar com ele, que tinha uma outra pessoa, que era um gentleman, que era uma pessoa maravilhosa, que era o Sil Farney. E eu, moleque lá, e aprendendo aquelas coisas todas, tomava porrada. Depois eu trabalhei com outros também. Eu trabalhei com o Ronaldo Richter, que faleceu há pouco tempo, lá na Videofilmes. Eu trabalhei também na Momento Filmes com o Jerônimo. Eu trabalhei com o Billy Davis. Eu trabalhei com os caras, porra, mais assim... criativos. E o Rio de Janeiro, as pessoas assim, estudantes que não sabem muito da história da publicidade, o Rio de Janeiro era um grande cenário audiovisual, publicidade, era tudo aqui. Era assim, tipo, se fazia uma produtora, fazia tipo 15 filmes, 20 filmes num mês. Comercial, entendeu? Então a gente tinha aqui, como eu falei, o Sargentelli chegou a fazer uns filmes de Hollywood, o João Daniel, tinha, vai faltar o nome, tinha o Manga, e tinha um monte aí que eu vou esquecer, o Mário Márcio Bandarra, que eu vou esquecer os nomes de muita gente aí. Mas aí meu caminho foi andando assim, e eu fui parar na Zoar,
que estava começando, era Claquete, depois virou Zoar, de uma pessoa que é minha irmãzinha, foi a pessoa que abriu a minha vida, tá? Foi a Isabelle Tanugi, que é uma francesa que veio morar no Rio de Janeiro, era casada com o Velso, que era um grande criativo, e aí eu fui trabalhar com ela. E nisso eu consegui, eu logo de cara assim, porra, garoto ainda, porra, eu fiz parte da produção do filme do Egoísta, que foi um filme assim, maravilhoso, fantástico. Você imagina construir um cenário de 10 metros, 15 metros que tinha, todo ele com os andaimes, tudo colocando com alvenaria, porra, você não acredito o que era. E era o João Paul Goody que dirigiu e que era casado na época com aquela Grace Jones. Tá? E ali eu comecei a pegar um gosto de fazer filmes internacionais, porque a Isabelle faz muito. Para mim é número 1 do país até hoje. Os melhores filmes, as grandes... E aqui do Rio de Janeiro. Ela, lógico, ela tem São Paulo também, mas a Zoar uma potência. É de lá que saiu muita gente que está no mercado hoje e outras pessoas. Aí daí da Zoar, eu tive oportunidade, ela me deu a oportunidade de eu viajar pelo mundo para vender a Zoar. Então eu fui para Portugal, Espanha, Itália, que era o meu mercado de trabalho, de buscar trabalhos. E tive muita sorte de trazer trabalhos de lá para fazer coprodução. Porque quando aqui é inverno, lá é verão. Então, acabou o verão, eles já começam a criar campanhas para fazer pro inverno. Aí essas campanhas são feitas lá, porque tem neve e essa coisa toda. Mas as campanhas de verão, que eles começam a fazer a partir de fevereiro, março, eles vêm para onde tem um sol. Né? Então eu consegui fazer com os filmes que a Isabelle já tinha feito, fazer com que viesse mais filmes. Então, assim, a gente fez muito filme internacional, muito filme premiado. A Isabelle ganhou um prêmio de um filme que era... Ai, caramba, agora eu não vou lembrar o nome... Mas era uma montanha de gente que ia crescendo. Bom, eu não vou lembrar o nome agora, foi um dos filmes mais premiados de Cannes. Fizemos outros filmes lá, muito legal. E de lá, eu fui para Conspiração. Estava no início da Conspiração. Aí Andrucha, né? Andrucha, e por um acaso, foi o Andrucha que me deu assim um pontapé dentro da Conspiração, porque o Andrucha não era da Conspiração, ele fazia filmes como assistente de direção na época, ele e o Zé Henrique Fonseca, e aí quando eu entrei na Conspiração, a minha meta era buscar trabalho, e aí eu fui na OGV, que meu amigo Luiz Vieira, que era o diretor de criação, que fazia os filmes também internacionais, puta criativo, que ele vai ouvir isso aqui, ele vai ficar feliz. Vai ter cisco no olho, nos olhos, né? Porque realmente foi engraçado. Ele estava no meio de uma reunião com os dois conversando, o Walter Salles e o Luiz. E aí o Walter Salles, que fazia os filmes de Free, falou que cara, tem pouco dinheiro, não dá para fazer, eu precisava de uma verba maior para fazer o filme, não sei o que lá. Aí o Walter saiu, aí o Luiz olhou para mim e falou: o que você está fazendo aqui, assim, olha? Eu falei assim: eu quero falar contigo. Eu falei: o que é? Eu tenho a solução para você. Eu vi o que vocês estavam falando. Aí ele falou: você tá ficando maluco, cara. Que é isso, cara? Eu falei: esse filme de Free aí, cara, eu ligo agora pro Pedro Buarque, ligo pra ele e a gente faz esse filme aí aonde você quiser. Você tá ficando maluco. Eu falei: não, quem é que faz os filmes quem é que são os assistentes do Valtinho? Eu falei: aquele maluco lá, do Andrucha e do Zé Guilherme, o Fonseca. Aí ele falou assim, eu falei pra ele: eu boto os dois aqui, chamo tu e o Pedro, a gente joga traz um mapa e a gente vai fazer esse filme pela grana que tem. Aí ele falou: você é maluco, né? Cara, poxa, quem faz os filmes do Valtinho, junto com o Valtinho, são os dois, cara. O Fonseca e o Andrucha. Aí, o Zé Henrique Fonseca, né? Aí ele falou assim:
Traz esses malucos aí. Aí trouxe todo mundo, cara. Eu trouxe todo mundo. O Pedro adorou. Vamos nessa, vamos nessa. E aí pegamos. Aí caiu da gente filmar na Guatemala e Honduras. Cara, aí foi, a nossa equipe era... Você não acredita, né? A equipe era 2 diretores. Zé Henrique Fonseca e o Andrucha. Tinha fotógrafo, era o Breno Silveira. Faleceu há pouco tempo. O André Horta. Tinha as assistentes, era a Carol Jabor, a Mini Cat e a Tatiana Delamare. Cara, aí tinha a Lula Franco, que era a coordenadora geral. Cara, fizemos um filme maravilhoso. E aí, a partir dali... Gastaram menos do que tinha dinheiro. Não dava para gastar menos. Você gastava muito mesmo. Aí foi uma época maravilhosa. O tempo da película, né? Muito caro e tudo mais. E foi uma época em que... Para mim, foi maravilhoso porque todos da conspiração adoravam fazer clipes. E aí, cara, era Marisa Monte, era o Lula Buarque também, era diretor também, que fazia os clipes também. E aí eu comecei a fazer os clipes com eles também, e as filmagens e tudo mais. E aí eu fiquei um tempo lá, foi maravilhoso, pô, teve muita gente que me ajudou. E tem um cara que eu guardo ele no coração, apesar que eu não vejo quase ele. É o Marcelo Giannini, é um criativo, o cara foi um dos grandes, um dos grandes, e agora ele está dirigindo, mas ele me deu um filme, foi do Rio Sul. E aí o Drucha arrebentou com o Breno, esse filme foi premiadíssimo em tudo que é lugar. Do Shopping Rio Sul. Do Shopping Rio Sul. Então, com as crianças jogando bola, né? Cara, a tua história tá completamente alinhada com a história da comunicação publicitária nacional, né, cara? Não, é a nova era, né? Porque a nova era... Porque tinha uma linguagem, Essa linguagem foi quando teve a linguagem da conspiração, que foi quem, pra mim, a conspiração foi aquela produtora que... Foi transformador, né? E muita gente, e lançamos não, eu ajudei, ali me fez eu começar a encarar de outra maneira. Aí, logo em seguida, eu fui, em 99, abrimos a Academia de Filmes, que eu virei sócio, e aí foi uma pancada forte, porque aí nós começamos a crescer. Aí abrimos Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Eita. Buenos Aires, já ia até abrir Portugal. Aí começamos... Aí você começa, cara, aí começamos, abrimos uma outra produtora, que era a Margarida Filmes, Margarida Flores e Filmes, que aí veio, na época, era o grande diretor, e é ainda um grande diretor, o Gordo, que era aquele que fez o filme da Parmalat, com aquelas criancinhas, sabe? Aí depois veio ele, veio o Oscar Rodrigues Alves, que era sócio, tinha o Hugo Prata, que também era sócio, o Hugo fez o Elis, o filme da Elis, o Hugo fez o filme da Ângela Diniz também, o Hugo fez tudo do Sandy Júnior, porra, cara, fodão também. E o Oscar Rodrigues Alves, que eu era o Oscar adorava porque o Rio de Janeiro, e ele era o cara do clipe também. Então nós fizemos muito clipe, ganhamos muito MTV com Skank, Jota Quest, Titãs, Gabriel Pensador, Sandy Júnior. Aí fizemos Lenine, Djavan, fizemos um DVD que foi mais vendido, que nós fizemos uma parte de filmada na Espanha, outra filmada aqui. Foi lindo, maravilhoso. Bom, aí eu fui, aí abrimos as produtoras todas, o negócio cresceu, viramos uma empresa muito grande e ganhamos o Prêmio Caboré, que é o prêmio mais cobiçado hoje no Brasil, é o Prêmio Caboré. Depois do Caboré, é o Profissional do Ano da Globo, são assim os 2 prêmios, mas o Caboré é assim tido como AA. E aí, a partir disso, e aí em 2013, em 2008, teve a queda da Bolsa, teve aquele produto dos Estados Unidos. Subprime. Então, foi aí que eu quase morri. Eu tive eu sou um cara que luto karatê há 30 anos.
E eu luto Faixa até preta. hoje e tudo mais. Eu sou um cara que adoro, isso faz parte da minha vida e me salvou a minha vida, porque eu passei mal treinando. E aí tinha um cardiologista que era irmão do meu sensei dentro do dojo. E aí me acudiram, desmaiei e tudo mais. E já tinha feito. Eu sempre sou um cara que sempre tive cuidado com o coração. E eu fazia exames e tudo mais. E nisso, eu fui botar um stent. Mas aí, quando viu, eu tinha uma veia que estava muito entupida, estava com mais de 60%. E aí, o meu médico, meu pai, meu médico, tudo, ele hoje, o Dr. Denilson Albuquerque, ele falou: não, eu vou abrir você. Eu vou trocar essa veia, a gente vai trocar, vai limpar tudo, porque você é um cara estressado, isso é isso e aquilo. Paraná. E aí eu tive alopecia, perdi os cabelos, e aí foi uma coisa que mudou minha vida também, enfim. E aí saí da academia, da sociedade, em 2013 e fiquei, e saí de tudo mesmo, que eu tinha patrimônio e tudo mais, em 2020. E saiu todo mundo cada um foi para fazer uma coisa e tudo mais. E eu saí em 2013 e me juntei com um cara que, para mim, é um dos maiores produtores. É o cara que fazia... Lembra daqueles filmes de Hollywood? Aqueles filmes internacionais que tinha aquelas motos, helicópteros... Da Souza Cruz? Souza Cruz. Então, quem produzia... Parte deles era o Paulo Dantas, que é um dos maiores produtores. Sucesso, né? E ele é um cara assim, porra, pra mim, porra, é um cara que eu amo. E ele tá batente lá, olha, tá com 70 e poucos anos e continua firme e forte, é do sindicato, é de tudo, cara. E aí a gente fez uma produtora, era a mais Movie Art, a Cioli mais Movie Art, e nisso eu ganhei de presente, dentro da Movie Art, que é uma área de 5.000 metros, era, né, que mudou tudo, né? Tinha uma produtora que era do Dudu. O Dudu é o mero amigo do Pelé. Então ele que fazia todas aquelas campanhas Vita Saiba, né? E eu fazia cerveja, por aquela cerveja que sumiu, como é o nome? Cerveja carioca, não, cerveja... Cerveja carioca, tu vai dar uma zoada no nosso amigo Gus. Não vai isso não. Gustavo, era uma cerveja do japonês aí que Ruim, cerveja ruim. Não, era boa? Peraí, esqueci o nome, mas enfim. E aí a gente começou a fazer todos os filmes dessa cerveja que ele criava e dirigia. E eu produzia alguns filmes. Aí tinha também a Fete Baixa do Pedro Becker, que já foi meu sócio na Margarida. E aí ele montou a sociedade dele com o Paulo Dantas também, que foi a Fete Baixas, que também arrebentou, fazia aqueles filmes todos de vivo, fazia... os filmes de Ford, os filmes de carro, cada filme de carro, de golfe. Nós fizemos um filme, porra, aí no Uruguai, nossa senhora, maravilhoso. Filmava muito fora também, entendeu? Aí, nessa coisa toda aí, eu continuei fazendo, eu saí, aí fiquei fazendo com o Paulo Dantas. Então tinha a Festa Baixa, tinha o Dudu, tinha a Lândia, que é uma puta produtora, que é uma de argentinos, que o Paulo Dantas é sócio, e ele ficava dentro do complexo. E como eu tinha também a produtora no Rio, entendeu? A gente abriu aqui uma produtora no Rio, a gente foi na época de Olimpíadas, da Copa do Mundo. Então a gente fez muita coisa. Foi maravilhoso. E aí eu saí em 2018 para 2019. Aí em 2019, com o negócio do Karatê, tem um convite para ir para o Japão. Para ir para o Campeonato Mundial, fazer um seminário lá no Japão, em Tóquio. Aí eu conheci a maior lenda do Karatê, que é o Mikio Yahara, e consegui patrocínio. E consegui trazer ele para aqui, para o Japão, antes do Japão. Aqui para o Brasil, para o Rio, antes do campeonato. Antes do seminário dele lá. E aí foi um negócio... Colocamos mais de 400 pessoas dentro do ginásio ali, da BB. E foi um negócio assim, fantástico. Saiu tudo que é jornal e tudo mais. E aí o cara gostou de mim. Eu fiz um documentário. Aí fui fazer um documentário. Fiz um documentário em Tóquio, em 2019. 2020, cara, é quando eu saí do Japão.
no final do ano, já estava a Covid lá. Aí eu já vi no avião, já andava lá já de máscara. Quando eu cheguei aqui, começou o Covid. Começou a entrar aqui a Covid. E aí eu tinha feito Foi você que trouxe, sacanagem. Mas aí eu tinha feito uma coisa com 2 garotos maravilhosos que ganharam Grand Prix em Cannes, o Aramis e o Dias, o Rafael Dias. Aí eu montei, eles tinham uma Square Pixel, que é uma produtora deles mesmos, desses 2 garotos, garotos que hoje já têm 30 e poucos anos, 40 anos quase. Aí, pô, a gente começou a fazer, cara, eu entrei na sociedade para alavancar, porque os garotos eram muito conhecidos no Rio e internacionalmente. Eles faziam, filmes cara, das melhores casas de moda da Itália, da França, e os caras trabalhavam na Inglaterra, os garotos eram danados, cara. E aí entrou a pandemia. Aí na pandemia eu fiquei fazendo uns trabalhos direto com eles, de boticário, de Mercedes, umas coisinhas assim. Aí foi aumentando a coisa, eu entrei em depressão, entendeu? A sorte foi que eu peguei uma cachorrinha, minhas filhas ganharam a cachorrinha e eu fiquei com essa cachorrinha. Praticamente hoje ela vive junto comigo, né? Com a minha família, enfim. Mas essa cachorrinha foi que me segurou a onda, cara, porque imagina ficar 3 anos sem fazer nada, né? Só que eu fazia alguma coisa, eu não parava. Eu ia 5:30 da manhã pra praia com ela pequenininha, pô, não tinha ninguém. Não podia nem entrar, eu ia para lá para passear, para pensar. Bom, aí depois disso, eu tive quis aprender um pouco de OOH lá com a minha amiga Ana Paula Muniz, na Aloha. Aí depois eu fui para Nova Onda, que são meus grandes amigos, aliás, até hoje é aniversário do Passarinho, Vanderlei. São 2 caras que tem uma produtora que é maravilhosa e ele é dono também daquela Van Mark. Tipo Herbert Richards. Tinha Herbert Richards, a Van Mark, que pega os filmes internacionais e dubla. Entendeu? Então tem 8 estúdios no centro e tudo mais. Aí depois disso, e eu sempre nessa leva aí, cheguei a montar uma sociedade com o Roger e o Emerson, junto com o Paulo Dantas, mas aí a gente não foi à frente, e aí eles são donos do programa Reclame Multishow e agora também Globoplay. E eles têm um programa que é maravilhoso. E com eles eu comecei a fazer Cannes. Eu já tinha começado com o Fábio Sábio, que era meu dupla. Que já tá fazendo Cannes há muitos anos. Eu vou a Cannes há 21 anos, todos os anos. Só não fui durante a pandemia. Fluente, né? Não, mas eu me viro legal, legal mesmo. Já fui preso lá, já fui expulso, já fui... o ano retrasado, a gente levou um baianinho lá, o baianinho ligou escondido da gente, um drone, levantou, porra, era no ano da França, das Olimpíadas, porra, cara, o garoto foi preso, eu fui lá tirar ele. Aí, outro ano, que lá atrás, o Fábio Sábio é um cara, hoje, imagina, 15 anos atrás, eu tirei uma foto dele com o Mark do Meta, do Facebook. Zuckerberg. E aí, há 15 anos atrás, eu tirei essa foto com ele, eu tenho até essa foto aqui. Cara, 15 anos depois, ele estava trabalhando como nós estamos conversando aqui, um sentado de frente pro outro. Dá pra tu entender isso, cara? Lógico que aí depois ele teve que sair, não pôde fazer mais a coluna comigo. Mas a coluna divertidíssima, que era uma coluna off. Cannes, o que acontecia? As festas, os bares que a gente ia, os criativos bêbados, o outro bêbado. A gente ficava bêbado também com eles. As festas holandesas, a festa de todo mundo nu, dos italianos. Tem umas coisas assim, Cannes, que até hoje tem e é maravilhoso. E eu sou convidado. Eu fico com o braço cheio de pulseiras. Cara, é impressionante. Bom, aí com o Reclame eu faço hoje em dia, eles fazem Rock in Rio, eles fazem The Town, eles fazem
Rio Innovation Week, que eles fazem... O que mais? Procurei ontem lá, mas não... É o Orro, em Buenos Aires, eles fazem SXSW lá em Austin. Então eu fico fazendo a parte de mídias sociais deles nos eventos, entendeu? Eu me amarro, eu adoro.